Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma aula do módulo de hermenêutica do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus de Brasília. E hoje nós trataremos acerca do capítulo de número 4 da apostila que nós estamos utilizando para realizar este estudo. E hoje nós estudaremos sobre os tipos de sermões existentes. Antes de iniciarmos, faremos uma oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, a Ti rendemos glória, louvor e adoração. O Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Nós somos completamente dependentes de Ti, Senhor Deus. Pedimos a Ti, Senhor, que tome a direção dessa aula, meu Deus e meu Pai, deste ensino, que o Teu nome venha a ser glorificado, que as nossas vidas venham a ser edificadas e fortalecidas, Senhor Deus Pai. Abençoa, Senhor, cada um que estiver assistindo, ó Deus, dá sabedoria, dá discernimento, Senhor Deus Santo e Eterno. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Nas aulas anteriores, nós vimos sobre a elaboração de um sermão, nós vimos características de um pregador e até agora nós aprendemos que todo sermão dentro de uma visão homilética, ele precisa ter alguns aspectos para que o pregador ele tenha bom êxito ao levar a mensagem bíblica aos ouvintes. Então nós observamos até então que esses sermões eles precisam ter uma ordem própria. Eles precisam ter um esqueleto, um esboço ou um arcabouço, uma estrutura. E essa estrutura nós vimos que elas precisam de tema, precisam do texto, precisam de pontos principais, precisa de pontos secundários e precisa também da conclusão. E toda essa estrutura, todos esses pontos de um sermão, eles precisam estar em harmonia. E durante toda a ministração, há um desdobramento deste plano, há uma compreensão tanto da parte de quem está trazendo a mensagem, quanto da parte de quem está ouvindo a mensagem. Precisa haver uma compreensão. Eles precisam ser correspondentes entre si, todos ligados ao tema, ao texto. Nós vemos também que ele precisa ter uma ordem, e essa ordem ela precisa ser ascendente. Quando nós falamos de ascendência, nós falamos iniciar da parte, entre aspas, a parte mais fraca, né? Aqui vai trazer uma elucidação inicial para uma parte mais fervorosa, uma parte introdutória para uma parte mais fervorosa da mensagem. Se você for fazer um antagonismo entre pontos negativos e positivos, é interessante que você comece pelos pontos negativos, que são os pontos fracos, para aí então iniciar os pontos negativos. Essa divisão, essas divisões principais, subdivisões, as divisões principais elas precisam conter até no máximo cinco tópicos, dependendo da mensagem. Se houver a necessidade, pode ir além disso, mas o pregador ele precisa estar atento para que o sermão não se torne um sermão cansativo, enfadonho e que vai prejudicar
a compreensão e o entendimento dos ouvintes e pode levá-lo também a se perder um pouco ao trazer a mensagem. E esses pontos, os pontos principais e as suas subdivisões, elas precisam ter uma preparação do primeiro ponto principal para o segundo ponto principal, precisa ter um elo de ligação. Na linguagem portuguesa, nós utilizamos as conjunções. Por exemplo, mas apesar disso, fica claro que a salvação em Cristo Jesus, ela é mediante a fé. Um exemplo, né, que nós trazemos. Então, elas precisam ter essa ligação, um elo entre um e o outro, para que você não comece um assunto e ali ele fique em aberto. E hoje nós veremos então 3 tipos de sermões que o material nos traz. E começaremos então com o sermão temático ou tópico. Sermão temático ou tópico. E esse sermão temático ou tópico, ele aborda alguns assuntos, como por exemplo a justificação, a santificação, a salvação. Geralmente são quase sempre sermões doutrinários e as divisões são tiradas do tema, independentemente do texto bíblico. Porém, cada divisão deve estar ligada ao texto de referência. Então, aqui nesse tipo de sermão, o pregador ele tem uma liberdade com relação ao tema, ele não necessariamente precisa estar preso ao texto bíblico, né? E se concentra em todas as partes das Escrituras. Nós veremos a diferença entre esse e os outros que nós abordaremos a seguir. O tema não se baseia na análise de um versículo. Essa direção ela é dada pelo Espírito Santo na seleção deste tema. Todos os tipos de sermões têm suas vantagens e suas desvantagens. Nós veremos as vantagens, então, do sermão temático ou sermão tópico. As vantagens: desenvolvimento, aprimoramento e linguagem, facilidade para o pregador. Esse tipo de sermão ele é muito útil para quem tem facilidade, o pregador que é criativo, o pregador que é versátil. É mais fácil de fazer as divisões, a lógica é mais fácil, mais harmonia entre as estruturas, conserva melhor a unidade, presta-se a divisão de temas relacionados à moral, ao evangelismo, às questões sociais, adapta-se melhor à arte da oratória. A arte da oratória nós vimos no primeiro capítulo, que é a arte de falar em público, de uma maneira bem versátil. E quais são então as desvantagens de se utilizar o sermão temático ou tópico? Pode haver uma divagação, pode o pregador ele se perder, ele falar de várias coisas dentro de um sermão e não conseguir concluí-las. Essa é uma das desvantagens. A outra desvantagem é que exige do pregador um estilo mais apurado e um estilo mais formal, mais imaginação, vigor intelectual, se usa muito se usa metáforas, se usa analogias. A pessoa que escolhe esse tipo de sermão,
ele precisa ter uma vasta cultura, uma cultura global, uma cultura teológica, porque exige mais conhecimento da lógica, da dialética e tende a discussões apologéticas. O que seriam essas discussões apologéticas? É a defesa da fé pela razão. Nós temos aqui na página 100 vários exemplos de sermões. Para nós não utilizarmos muito tempo, vamos pegar aqui o primeiro exemplo de um tipo de sermão temático ou tópico. Veja bem, você que tem a apostila, nos acompanhe. O tema escolhido para este sermão é o poder do sangue de Jesus Cristo. Este é o tema. Então, o texto utilizado é o texto de 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos 18 e 19. Aí ele vem com a introdução que diz assim: no Antigo Testamento, o sangue da expiação era o de animais de valor temporal, mas Jesus ofereceu seu sangue de valor eterno. Então ele vai aqui fazer as divisões deste sermão, seria o corpo do sermão. E aí ele vem trazendo que o sangue de Jesus tem poder redentor. Aí ele vai utilizar o livro de Isaías 53:10. Ele tem poder purificador, 1 João 1:17, e tem poder protetor. Então aqui ele coloca essas divisões e conclui então que a eficácia do sangue de Jesus é incalculável, pois tem o poder de promover no coração do pecador mudança total. Nós temos aqui mais 2 exemplos, e também nós falaremos sobre um exemplo errado de como se construir um sermão, mas de uma maneira errada, dentro da visão homilética. Está lá na página 102, que ele vai utilizar como tema o poder do Evangelho. E ele vai utilizar o texto de Romanos 1:16. E aí ele vem com a introdução e vem então com as divisões. E ele vai dizer o seguinte: o Evangelho liberta. A cura do cego Bartimeu. O batismo no Espírito Santo. Aí nós veremos aqui na conclusão sobre esse sermão que colocaram como exemplo, um sermão elaborado de forma errônea. Ele vai dizer assim, se você for observar, você verá que as divisões dos pontos principais deste sermão não possuem nenhuma relação uma com a outra. Se o tema é o poder do Evangelho, ele coloca aqui o batismo no Espírito Santo. Então, a princípio, nós vemos que não há uma correlação entre uma divisão e a outra. Então, a maneira correta de se elaborar um sermão temático é que haja essa divisão, essa correlação entre os temas, as divisões, que elas sejam divisões que falem sobre um mesmo assunto. Aqui a gente vê que a primeira divisão fala de evangelismo, do poder do evangelho, mas a segunda fala de milagre, e a terceira fala da doutrina do batismo no Espírito Santo. Então, nós precisamos então tomar cuidado com relação a isso. Talvez aqui o autor quisesse colocar a terceira divisão, o batismo com o Espírito Santo. Tá certo? Então,
são maneiras errôneas dentro da homilética que nós devemos evitar, né? Como seria então, como ficaria de forma correta este esboço, né? Este sermão aqui? Na página 103, nós observaremos, né? Aí ele utiliza o mesmo tema, o poder do evangelho. O texto é Romanos 1,16, tem lá o tópico da introdução. Então ele vem com as divisões deste sermão. Olha, ele vai falar, primeiro tópico, o evangelho liberta. O segundo, o evangelho transforma. E o terceiro, o evangelho cura. Veja que agora aqui uma coerência, uma continuidade sobre o assunto do poder do evangelho neste sermão, certo? Temos aqui também outro exemplo de como não elaborar um sermão, né? Se utilizando das divisões, tá certo? Mas eu não vou abordar por causa do tempo. Então esta é a maneira dentro da homilética, segundo aqui o material, a maneira de se elaborar um sermão, né? Um sermão temático, tá? Ou tópico. Vamos então ao segundo exemplo de sermão, que é o sermão textual. O sermão textual, todo ele, tema, é baseado no texto. As divisões, elas derivam do texto. E esse texto pode ser uma linha, pode ser até três versículos. E não deve ser mais do que isso, senão torna-se um sermão expositivo, que será o próximo sermão que nós veremos. Precisa haver uma interpretação exegética deste texto. O pregador, então, ele precisa compreender o contexto, precisa compreender a forma gramatical, ele precisa compreender a história, a geografia da qual foi escrita o sermão, o versículo, desculpa. Ele precisa compreender a parte doutrinária ou teológica do texto que foi lido, do texto da qual foi preparado o sermão. Ele precisa fazer uma abordagem literal do texto e precisa fazer uma abordagem figurada. E isso são requisitos mínimos na elaboração de um sermão textual. Vejamos quais são as vantagens de um sermão textual. A primeira delas, a vantagem é que há uma profundidade bíblica. Outra vantagem é um estudo constante. O pregador precisa ter um estudo constante da Bíblia Sagrada. O que mais se presta é a doutrina dos cristãos, né? Esse tipo de sermão ele é utilizado mais para a elaboração de doutrinas dos cristãos. Ele é mais adaptável ao pregador mediano, pregador que não tem uma cultura social, que não tem uma cultura científica, que não tem uma cultura teológica tão abrangente, mas que tem um vasto conhecimento bíblico, tratados teológicos. Esse é um tipo de sermão muito apreciado pelo povo. O sermão textual, ele possui 3 subdivisões. A primeira delas é a subdivisão natural, a segunda é a analítica e a terceira é a sintética. Então veremos primeiro sobre a subdivisão do sermão textual natural, né? Ele destaca as ideias do texto. Por exemplo, 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, vem falar de fé
vem falar de esperança e vem falar de amor. Então você observa que os tópicos foram extraídos do próprio texto. Então ele é elaborado de uma forma natural, né? Já está ali os textos, os tópicos, as divisões já estão no próprio texto. O analítico. O analítico, ele tem a característica de uma ideia geral do texto. Não muda a ordem cronológica desse texto. E para ele ser elaborado, deve-se estudar frases, contextos gramaticais, histórico, geográfico, teológico e prático. E aqui, na elaboração dos sermões textuais analíticos, é necessário que se faça algumas perguntas para a elaboração das suas divisões. A primeira delas é quem, é o que, quando, por quê, para quê, como e onde. Vejamos um exemplo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículos do 17 ao 24, que vai falar do filho pródigo. Observem, ele vai colocar aqui na apostila 5 divisões. E elas estão todas numa sequência cronológica, né, da qual o texto ali ele relata, certo? Então ele vai falar primeiro que reconheceu seu estado perdido, o filho pródigo, resolveu voltar ao lar, confessou o seu pecado, foi recebido e perdoado e reconquistou seus direitos perdidos. Observem que há uma ordem cronológica dos fatos narrados neste sermão, neste texto. E essa é uma característica de um sermão textual analítico. A terceira subdivisão do sermão textual é a sintética, né? O sermão textual sintético. A própria palavra sintético já fala de síntese, de resumo, né? E vem falar suas características. Ele vai fazer um resumo das partes principais do texto. Neste tipo de sermão sintético, há uma liberdade de organizar o esboço sem preocupação com a ordem das partes do texto. Ele pode ou não seguir essa ordem cronológica, vai depender muito da mensagem que ele receber da parte do Espírito Santo. Não precisa colocar em ordem cronológica, mas dar uma ordem lógica aos fatos. Então, se ele não for utilizar essa ordem cronológica de como está escrito, ele terá necessidade de organizar sobre uma ordem lógica as suas divisões. Então, ele pode modificar a ordem e pode também modificar o tema da pregação, do sermão, certo? Na página 106, 107 e 108, nós temos alguns exemplos de sermões textuais, certo? Vamos pegar aqui o segundo exemplo, né? Vamos pegar aqui da página 106, vamos pegar esse exemplo aqui, que ele vai utilizar como tema o bom pastor, o tema do sermão. Ele então utiliza o texto Evangelho de João, capítulo de número 10, versos do 10 ao 14. Aí ele vai falar na introdução: a diferença entre o verdadeiro e o falso é notada pelas suas obras em relação ao verdadeiro e ao falso pastor. O verdadeiro pastor, apresentado neste texto, é Cristo, e o mercenário é o ganancioso ou insincero. Então ele vai falar de pontos positivos e pontos
negativos de um pastor. Então ele vem aqui abordando nas suas divisões. Aqui ele traz a divisão e traz as suas subdivisões do texto. Note que nesse tipo de sermão ele se utiliza primeiro do exemplo bom do pastor, né, o exemplo positivo do bom pastor, e depois ele vai se utilizar de dois exemplos, duas divisões de pastores numa visão negativa, certo? Nesse caso aqui, eu recomendaria que se começasse pelos exemplos negativos, certo? Mas ele vai utilizar aqui esse exemplo, a primeira divisão, o exemplo positivo, né? O bom pastor, certo? O pregador ele tem essa liberdade neste tipo de sermão. Então, a primeira divisão, o bom pastor, versículo 11 e 14. Aí as suas subdivisões. Dá a vida pelas suas ovelhas, conhece as suas ovelhas, das suas ovelhas ele é conhecido. Então, essas são as subdivisões da divisão o bom pastor. Logo em seguida, ele vai falar do pastor mercenário, e aí vem as suas subdivisões, dizendo, não é pastor, as ovelhas não são suas, ele as abandona na hora do perigo e não tem cuidado das ovelhas. E por último ele vai falar da característica do pastor lobo. E aí vem com as suas subdivisões. É ladrão e salteador, ele arrebata as ovelhas do aprisco, dispersa as ovelhas e mata as ovelhas. Aí ele conclui, Jesus é o bom pastor e tem interesse em agregar as ovelhas dispersas que correm perigo de serem arrebatadas pelo lobo devorador, que é o diabo. Tem mais exemplos aqui, né, na página 107, certo? Aí a gente vai deixar para os irmãos, então, analisarem. Eu vou colocar aqui como exemplo, então, o exemplo 4, que está na página 108, o propósito do coração de Esdras. Aí ele utiliza o livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Então as divisões estava disposto a conhecer a palavra de Deus, Esdras tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor, estava disposto a obedecer a palavra de Deus e para a cumprir. Estava disposto a ensinar a palavra de Deus e para ensinar Israel e os seus estatutos e os seus juízos. Certo? Agora nós abordaremos então sobre o sermão expositivo. Continuaremos no próximo vídeo. Deus abençoe.